Boa tarde a todas e todos. Eu sou Ana Emília Iponema Brasil Sotero, sou professora, advogada, palestrante, defensora dos direitos humanos das mulheres desde 2003 e acirrada defensora da Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha. Trabalho na temática de gênero a partir de 2003. Sou doutoranda em Ciências Jurídicas e Ciências Sociais e a minha tese será Políticas Públicas para as Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar. Com muita honra e alegria, recebi o convite para aqui estar com vocês e de pronto aceitei, porque eu entendo que levar conhecimento e informação sobre violência contra a mulher, sobre a Lei Maria da Penha, é minha missão. E eu amo o que eu faço. E eu espero, ao final da nossa aula, que eu possa ter contribuído para o crescimento intelectual e pessoal de cada uma e cada um de vocês. Vamos lá? Quando falamos em acolher a mulher vítima de violência doméstica e familiar, significa, em primeiro lugar, ou uma mulher vítima de violência, significa, em primeiro lugar, a gente acreditar no que aquela pessoa está nos colocando, está nos dizendo. Significa, muitas vezes, que nós temos que ler as entrelinhas. Porque a mulher vítima de violência, ela, às vezes, fala muito mais no gesto, numa expressão corporal, do que está verbalizando. Fala muito mais no olhar. E nós que trabalhamos com mulheres vítimas de violência, nós temos que ter esse entendimento, nós temos que ter essa visão de um todo, o que aquela mulher quer nos dizer, o que ela está nos falando. Não só verbalmente, mas em gestos e expressão corporal. Principalmente no seu olhar. A princípio, nós temos que acreditar em seu depoimento, na explanação da sua situação, para depois confirmar ou não. Porque não tem lógica, nós que trabalhamos com mulheres vítimas de violência, no momento que essa mulher começa a colocar a situação que viveu e está sentindo, nós começamos a colocar em dúvida, né? Colocar em jogo a veracidade. Então não tem sentido. Se assim o fizermos, nós estamos no lugar errado. De forma alguma poderemos dar o atendimento eficaz e de qualidade que aquela pessoa precisa. Então o acolhimento é fundamental. Nós que trabalhamos com mulheres vítimas de violência, precisamos dar um acolhimento eficaz, com civilidade e com credibilidade. E se essa mulher tiver esse acolhimento, naquele momento ela pode estar dando o primeiro passo para romper o ciclo da violência. Agora, se ela receber um acolhimento com descaso, com preconceito, carregado de machismo, não tenho dúvidas nenhuma que essa mulher vai se fechar, não vai procurar mais ninguém e mais serviço público nenhum, e ela é uma séria candidata a ser vítima de tentativa de feminicídio ou de feminicídio. É fundamental que a gente tenha um lugar adequado para realizar esse atendimento. Nós estamos falando de uma situação extremamente íntima e dolorosa para aquela mulher que está naquela situação. O lugar tem que ser o mais adequado possível para preservar o respeito à individualidade da pessoa. Nós que trabalhamos com mulheres vítimas de violência, nós não podemos colocar o nosso juízo de valor naquele caso que estamos atendendo. Nós precisamos rever nossos conceitos e nos despir dos nossos preconceitos. A gente não pode achar nada.
Eu não posso opinar nada. Somente aquela mulher sabe quando, como e de que forma ela vai romper o ciclo da violência. Naquele momento, eu, enquanto servidor, enquanto agente público, enquanto servidora, o que eu tenho que fazer é atender com civilidade, preservar o respeito à individualidade da pessoa, não culpar a pessoa e nem acelerar as suas decisões. Cada pessoa tem seu tempo e tem o seu limite. Nós temos que respeitar as questões culturais, nós temos que respeitar as questões religiosas. Este é o acolhimento. Nós temos que respeitar a pessoa que está na nossa frente. E nós temos que entender que nós, naquele momento, somos as pessoas mais importantes para aquela pessoa que está ali precisando do nosso atendimento. Muitas vezes essa mulher que está na nossa frente está pedindo socorro. E nós somos, muitas vezes, a sua tábua de salvação. Então nós temos que pensar na responsabilidade que nós temos enquanto profissionais no atendimento daquela mulher vítima de violência. É fundamental respeitar a autonomia, a individualidade e os direitos das pessoas em situação de violência sexual. Gente, uma mulher vítima de violência sexual, uma mulher vítima de violência, ela está extremamente vulnerável. Ela está amedrontada, apavorada, e nós, profissionais, é que temos fundamental importância no acolhimento e no atendimento naquele primeiro momento. Nós não podemos esquecer que quando uma mulher é vítima de violência, principalmente violência doméstica e familiar, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de um inimigo íntimo. Eu não conheço intimidade maior do que a de um casal. Nós estamos falando do seu agressor, de muitas vezes, na violência doméstica e familiar, e principalmente na violência sexual. É violência doméstica e familiar, acontece dentro do âmbito familiar. Nós estamos lidando com uma pessoa que conhece a nossa rotina, que conhece os nossos hábitos, que conhece os nossos gostos, que sabe tudo de nós. Então, uma mulher vítima de violência, ela está vulnerável, assustada, traumatizada e emocionalmente ferida. E os limites dessa pessoa devem ser respeitados. Torno a dizer, nós que atendemos mulheres vítimas de violência, não podemos colocar o nosso juízo de valor no caso que estamos atendendo. Temos que entender que cada pessoa tem o seu limite, tem seu tempo e tem sua hora. Para romper o ciclo da violência, esse tempo precisa ser respeitado. Esse limite precisa ser respeitado. E nós não temos o direito de julgar e muito menos colocar os nossos juízos de valores e os nossos preconceitos no caso concreto. Acolher a mulher em situação de violência significa ouvir, escutar, estar atento e atenta para comunicações verbais e não verbais. Falei isso logo no início da minha fala. Nós temos que ler nas entrelinhas. E às vezes as entrelinhas e um gesto ou uma expressão corporal fala muito mais que ela está verbalizando. O compromisso da confidência é fundamental para conquistar a confiança necessária, não só a revelação da situação, como a continuidade do atendimento. Quando uma mulher vítima de violência procura um serviço público e lá nós estamos representando a nossa instituição, a confiança é fundamental. O sigilo é fundamental. Porque, como eu disse também no início da minha fala, às vezes nós somos a tábua de salvação dessa pessoa, porque ela está pedindo socorro, ela está pedindo ajuda. E nós, através das políticas públicas, podemos oferecer isso para ela. Mas o sigilo
no atendimento tem que ser garantido, até por conta de uma postura ética dos profissionais, e isso inclui o cuidado com a utilização dos prontuários, porque nos prontuários você vai descrever tudo da vida daquela pessoa. Então, isso é fundamental que a gente tenha essa consciência. Além do cuidado com os prontuários e as anotações, nós também temos que ter uma adequada comunicação entre a equipe e também a equipe da área de saúde com os demais atores da rede, que eu vou falar mais na frente. Nós não podemos negar informação para os atores da rede, para as demais instituições que estejam inseridas e envolvidas nesse processo, até para que a gente possa dar celeridade para um atendimento adequado para cada caso. Acolhimento solidário é o acolhimento que a equipe deve viabilizar com uma atenção oportuna, eficaz, segura e ética. Na maior parte das vezes, as mulheres vítimas de violência, principalmente as mulheres vítimas de violência sexual, elas se encontram psicologicamente fragilizadas. E um atendimento imediato e uma atitude de carinho, de atenção, de solidariedade e respeito é fundamental para que o primeiro passo da confiança seja instalado. Quando é estudo estatístico, quando uma mulher fala pela primeira vez para alguém, seja da família, seja para alguém da igreja, da qual ela professa a sua religião, enfim, quando chega alguém, pela primeira vez para alguém, eu sou vítima de violência doméstica e familiar, é estudo estatístico que ela já vem sendo vítima de violência psicológica, violência moral e violência sexual há pelo menos 10 anos. Veja o estado que essa mulher se encontra quando ela se depara com alguém que pode, no entender dela, auxiliá-la a romper o ciclo da violência. Ela está com o emocional e com o psicológico extremamente arrebentado. Por isso, a importância das equipes que atendam mulheres vítimas de violência, primeiro, que tenham um perfil, segundo, que gostem, e terceiro, que gostem da causa, e terceiro, que estejam capacitados em condições de acolher e atender com eficácia e qualidade essas mulheres vítimas de violência. Para a implantação e operação do atendimento, faz-se necessária a reorganização do processo de trabalho, para a priorização da clientela em risco. Então, nós temos que priorizar as questões que precisam ser tratadas emergentemente, com qualidade, eficácia e com carinho, eliminando as barreiras burocráticas organizacionais que dificultam ou limitam o acesso ao serviço. Nós temos que dar celeridade ao atendimento às mulheres vítimas de violência, principalmente, em especial, as mulheres que sofreram violência sexual. São situações que não podem encontrar barreiras e burocracia no decorrer do caminho. Os profissionais da área de saúde devem orientar com relação à Lei Maria da Penha e os direitos das mulheres. Muitas mulheres não têm noção dos direitos que ela tem. A Lei Maria da Penha ela é considerada a terceira melhor lei do mundo em relação à defesa dos direitos das mulheres. Ela é conhecida por 98% da população brasileira, mas isso não quer dizer que ela seja compreendida por esse mesmo índice. Nós precisamos levar informação e conhecimento para homens e mulheres o que é violência contra a mulher, o que é a Lei Maria da Penha. As pessoas não entendem por que o Brasil tem uma legislação protetiva somente às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Quando eu falo em mulheres, eu falo em meninas, adolescentes, mulheres adultas e mulheres idosas. As pessoas não entendem por que as mulheres ficam tanto tempo no ciclo da violência ou no relacionamento abusivo. As pessoas não entendem por que as mulheres apanham, voltam com seus maridos até a próxima surra. Apanham,
voltam para os seus companheiros até a próxima surra e ficam no ciclo da violência. Então, nós precisamos levar informação e conhecimento. E por conta do não entendimento das pessoas na questão da violência contra a mulher e desconhecimento da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, que a gente acaba ouvindo os absurdos. Ah, mulher apanha porque gosta. Se ela está com ela até hoje, com ele até hoje, não tomando providência, porque ela adora apanhar. Tantos outros estereótipos que nós ouvimos. Muitas mulheres não sabem sequer o direito que elas têm. Então, nós precisamos levar informação e conhecimento. Os profissionais também devem encaminhar para atendimento psicológico, individual ou familiar, quando necessário. Quando uma mulher é vítima de violência doméstica familiar, ela é vítima ativa. Agora, seus filhos e filhas são vítimas passivas dessa violência. E as crianças e os adolescentes que convivem com a violência doméstica familiar, eles e elas têm sua vida psicológica e sua vida emocional arrebentada. E não tem mais volta. É irreversível esse dano nas crianças e adolescentes, na questão psicológica e na questão emocional, infelizmente. Então, quando uma mulher é vítima de violência, a família inteira sofre. E essa família precisa de atendimento, precisa de cuidado. Os profissionais também devem desenvolver uma atitude positiva que possibilite a mulher sentir-se acolhida e apoiada, procurando estabelecer um vínculo de confiança individual e institucional. Quando nós estamos à frente de uma instituição, nós não estamos ali como pessoa física. Nós estamos ali representando a nossa instituição. Então, nós estamos ali como instituição. Nós estamos ali como pessoa jurídica. E isso nos traz dupla responsabilidade, enquanto profissionais e enquanto representantes daquela instituição. E é fundamental que a gente tenha essa conscientização, porque isso tem muito peso. Dependendo do acolhimento e atendimento que dermos, nós poderemos estar encorajando essa mulher para que ela saia do ciclo da violência, ou podemos estar condenando-a a uma sentença de morte. Que a gente pense nisso. Sinais de violência. As mulheres em situação de violência são usuárias assíduas do serviço de saúde. Não é minha praia. Sou advogada. Vocês da área de saúde, com certeza, sabem muito mais do que eu. Quantas mulheres vocês já atenderam que têm N queixas, fazem um monte de exame e não tem absolutamente nada? Ora, se é estudo estatístico que essa mulher vítima de violência psicológica e violência moral há pelo menos 10 anos, isso quer dizer que ela faz uma somatória. Faz uma somatória. Isso começa a estourar onde? No corpo. Ela é poliqueixosa, mas faz o exame e não tem nada. Em geral, elas não relatam agressões sofridas e são tidas como os hipocondríacos. Poliqueixosa, apresentando queixas vagas e crônicas, com resultados normais e investigações de exames realizados. Nada mais é do que uma somatória de sofrimento de violência psicológica e violência moral sofrida anos a fio. Os profissionais devem estar aptos a identificar as possíveis vítimas de violência, procurando conhecer a história de vida, pois o tratamento meramente sintomático manterá oculto o problema. Olha aí, ler nas entrelinhas, olhar dentro dos olhos das nossas mulheres vítimas de violência. Deve-se estar atento para relatos de acidentes frequentes, como também para a compatibilidade desse relato e a lesão observada. Vocês também da área de saúde, certamente, já atenderam N mulheres que caíram da escada, bateram o rosto na porta, bateram o rosto na janela, caíram da bicicleta. E não é exatamente isso que aconteceu. Ao serem questionadas sobre a violência em casa, as mulheres dizem não, mas respondem afirmativamente às perguntas do tipo: você já foi agredida em casa por alguém da família?
Já sentiu o sentimento de alguém? Isso mostra que a escolha das palavras é um fator importante para reconhecer o problema da violência e falar abertamente dele. Não é o que se fala, é a maneira como se fala. Por isso que eu digo, os profissionais que vão atender mulheres vítimas de violência, eles têm que ter perfil, têm que gostar da causa e têm que estar capacitados para atender essa demanda. Mesmo que no primeiro momento a mulher negue, o profissional, diante das evidências, deve agir de maneira cuidadosa, tentando estabelecer um diálogo e possibilitando assim um canal de ajuda. Eu acho um dos serviços de extrema importância são os serviços dos agentes de saúde. Eles vão na casa das pessoas. Eles estão com frequência na casa das pessoas e eles têm facilidade de identificar onde está instalada a violência doméstica familiar. Onde há um vínculo de confiança e as pessoas, com o tempo e com a aquisição desse vínculo, acabam confidenciando, inclusive, violência doméstica familiar. Isso é fundamental, que a partir daí possa esse profissional passar o problema para a rede de atendimento e a rede tomar as devidas providências quanto ao caso em questão. As manifestações clínicas da violência podem ser agudas ou crônicas, físicas, mentais ou até mesmo sociais. A visita domiciliar permite a observação mais adequada para identificar com mais segurança a situação da violência. Por isso, a importância dos agentes de saúde, por isso a importância dos médicos da família e da comunidade. É de extrema importância, mas essas pessoas têm que ser capacitadas. Essas pessoas têm que ter essa sensibilidade, esse olhar diferenciado para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Competência do serviço de referência. Atender as violências encaminhadas pelos demais serviços de saúde, delegacias e por procura direta. Prestar a assistência necessária. Solicitar a emissão da requisição dos exames periciais junto às delegacias através de contato telefônico. Realizar os exames clínicos e laboratoriais, evitando dessa maneira a dupla abordagem da mulher. Nós sabemos que é de extrema importância, mas ao mesmo tempo há muita dificuldade de termos locais adequados para que essas mulheres tenham o acolhimento que precisam ter e ter o atendimento especializado que precisam ter. Muitas vezes essas mulheres vítimas de violência doméstica familiar, às vezes vítimas de violência sexual, elas ficam numa sala comum com outras pessoas. Muitas vezes ficam no mesmo lugar com o seu agressor, quando deveriam ter um local separado e especializado para esse acolhimento e para esse atendimento. Isso é política pública, né? Mato Grosso sempre foi referência na aplicabilidade da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha. Nós temos 4 varas especializadas de violência doméstica e familiar, 2 em Cuiabá, 1 em Rondonópolis, outra em Várzea Grande. Mato Grosso é o único estado da federação que aplica exatamente o que está escrito na lei. Na vara especializada de violência doméstica e familiar, elas são híbridas. O que quer dizer isso? Quer dizer que a parte criminal e a parte civil estão na mesma vara. A parte criminal são os crimes que estão formalizados dentro da Lei Maria da Penha. E a parte civil são as questões de separação, divórcio, guarda de filhos, alimentos, tudo se resolve dentro da vara de violência doméstica e familiar. Agora, as políticas públicas
no estado de Mato Grosso, que não é muito diferente dos demais estados brasileiros, infelizmente, elas são extremamente tímidas. Nós precisamos de mais casa-abrigo. Nós temos somente 3 no estado que tem 141 municípios e que temos cidades distantes, 1.600, 1.800 quilômetros da capital. Nós temos 141 municípios, somente 6 delegacias especializadas da mulher. Especializada mesmo, só existem 2, a de Cuiabá e Barra do Garças. As demais têm a divisão da criança, adolescente, da pessoa idosa e da mulher. Então, não tem especialidade da mulher. Nós precisamos de um centro de referência para que essas mulheres sejam acolhidas, orientadas, acompanhadas, capacitadas, fortalecidas, para que elas possam pegar a rédea da sua vida em suas mãos novamente. Nós não temos nenhum. Então, nós precisamos, sim, de políticas públicas sérias e eficazes para que possa atender as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Aliás, me esqueci da Casa-Abrigo, que é um serviço tão importante. Nós só temos 3 em Mato Grosso, uma em Cuiabá, uma em Várzea Grande e outra em Sorriso. Então, existem cidades de Mato Grosso de pequeno e médio porte e o juiz ou a juíza ou o próprio delegado não tem aonde colocar essa mulher que corre risco de vida por conta das agressões sofridas do seu marido ou do seu ex-marido, seu companheiro ou ex-companheiro. Então é muito, muito difícil. Então nós precisamos, sim, ter políticas públicas eficazes para que possa dar o suporte para essa mulher. E para que isso aconteça, nossos gestores e gestoras têm que ter a consciência que política para as mulheres é tão importante e prioritária quanto saúde, educação, ciência social, direitos humanos e outros. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Realizar ou encaminhar para acompanhamento psicológico, realizar os registros necessários, não só para o acompanhamento da mulher, como também para fins legais. As varas de violência doméstica familiar, elas têm uma equipe multidisciplinar, psicólogo e assistente social, que é fundamental. Essa triagem, esse relatório psicossocial, não só para que a gente entenda o que realmente está acontecendo, mas para as questões de fins legais. Esse relatório psicossocial passa a fazer parte daquela ação criminal. E é fundamental que seja extremamente bem elaborado e extremamente minucioso, porque vai fazer parte de uma ação penal. Todas as informações devem ser cuidadosamente registradas no prontuário, com letra legível e sem espaço em branco, tendo em vista que esse registro poderá ser fonte oficial de informações, especialmente quando o exame pericial não é realizado. Logo que a Lei Maria da Penha entrou em vigor em 2006, naquela época, eu tive a honra e o orgulho de estar assessorando juridicamente a desembargadora Chelma Lombardi de Cato, a primeira juíza e a primeira desembargadora do estado de Mato Grosso. E ela era a coordenadora responsável da Comissão de Instalação das Varas de Violência Doméstica e Familiar. A desembargadora foi aposentada em 2009, compulsoriamente, por conta dos 70 anos de idade. Mas toda vez que chegava na segunda Câmara Criminal, onde ela era presidente, casos de violência doméstica e familiar, a primeira coisa que ela procurava, o relatório psicossocial. E através dali, além da peça inicial, das provas já juntadas, através da relação, do relatório psicossocial, ela tinha uma completa visão de todo o processo, porque ali trazia minuciosamente, em riqueza de detalhes, o que aquele caso, na petição inicial,
em todas as partes processual, com relatório psicossocial, ele complementava, né, o processo. Isso era muito levado em conta. E eu tenho certeza que hoje não deve ser diferente no nosso Tribunal de Justiça. Constar no prontuário data e hora dos atendimentos, história, descrição minuciosa das lesões, relatando se são recentes ou não, a sua localização específica, descrição do relato da usuária, bem como das orientações fornecidas por profissional e identificação no prontuário de todos os profissionais que atenderam a mulher. Vejam a abrangência de um relatório psicossocial bem feito e que passa a ser peça processual. Garantir o acompanhamento por meio de consultas pré-agendadas, o retorno do segmento do tratamento da unidade de saúde também faz parte da responsabilidade do profissional na área de saúde. Rede de atenção à mulher em situação de violência. Logo lá no início eu falei da rede, do papel da rede. Fazem parte da rede de equipes multidisciplinares, serviço social, enfermagem, medicina, psicologia, pedagogia, direito e outras, de forma institucional. Secretaria de Saúde, Assistência Social, Educação, delegacias, organizações não governamentais e outras, atuando nas áreas de organização do serviço. Quando uma escola, uma professora, identifica ou desconfia que um aluno ou uma aluna, que uma criança ou um adolescente é vítima de violência doméstica familiar, não é a professora que tem que denunciar. Ela tem que levar esse caso para a sua chefe imediata, coordenação, supervisão, direção, sua chefe imediata, e a instituição, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, é que tem que tomar as providências junto com os demais atores para que possam fazer um estudo de caso, para que essa rede, em comum acordo, estudando aquele caso, vejam que direção irão tomar. Se for questão de criança ou adolescente, nós temos que chamar o Conselho Tutelar, nós temos que chamar o MP. Se é uma questão de violência sexual, nós temos que chamar a Secretaria de Saúde. Então vejam, Educação, Saúde, Ministério Público, Conselho Tutelar. São 4 instituições que irão sentar, estudar o caso e ver que providências tomar. Isso é rede. Isso é trabalhar em rede. É institucionalizar e não individualizar. Não é a professora Maria com a coordenadora Joana, com o diretor Carlos. Não. Secretaria de Educação, através da sua coordenação, através da divisão de direito. Dependendo do caso, chamamos a saúde, dependendo do caso, chamamos a assistência social. Então, é um grupo de instituições que farão, através dos seus servidores ou servidoras, que farão estudo de caso e verão que direcionamento vão tomar. Isso é rede. Aqui nós temos a rede. Rede de atenção integral e proteção às pessoas em situação de violência. Olha aqui. Saúde, Conselhos de Direito, Promotoria, Defensoria, Ministério Público. Olha aqui o Sistema de Justiça, delegacias e varas especializadas, sociedade civil organizada, órgão da comunicação, Secretaria de Turismo, as pessoas, o legislativo, órgãos internacionais, privados, educação, universidades, escolas, assistência social, CRAS e CRAES, CREAS e CRAS. Então, isso aqui é rede. Nós temos que trabalhar em rede. São as instituições que fazem parte da rede e não as pessoas. A rede tem o objetivo de se organizar e promover a articulação dos setores governamentais e não governamentais envolvidos na elaboração da estratégia de atendimento, prevenção e enfrentamento à violência, com profissionais da área do atendimento capacitados para identificar as situações de violência, sendo de ordem física, psicológica, sexual e casos de negligência. Em Mato Grosso existem 3 redes já criadas.
de enfrentamento à violência doméstica familiar. A primeira rede é a rede de Barra do Garça e Pontal do Araguaia, que existe desde 2013. Inclusive, é premiada nacional e internacionalmente por conta do trabalho realizado naquela cidade, naquela região. Em 2018, nós criamos a Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica Familiar de Várzea Grande e Nossa Senhora de Livramento. Que, além desta rede, Cuiabá também foi criada agora, dia 6 de setembro deste ano. Como exemplo de Várzea Grande e de Barra do Garças, também teremos, além do acolhimento, acompanhamento, orientação, capacitação, fortalecimento da mulher vítima, nós também teremos dentro da rede instituições que atenderão filhos e filhas dessa família onde a violência doméstica familiar está instalada. Também tem outras instituições que atenderão o agressor. E o agressor, ele já é responsabilizado pelo Poder Judiciário. Ele está respondendo um processo. Mas geralmente, nem sempre, geralmente, ele faz uso de álcool e droga. Álcool e droga é uma questão de saúde pública. Essa pessoa é doente, tem que ser tratada. Então, ele já está responsabilizado, ele tem que ser tratado, mas ele também tem que ser conscientizado que o delito que ele cometeu contra a mulher dele é delito, é crime. E na cabeça dele não é. A mulher é dele. Como tal, ele pode fazer o que ele bem entender. E muitas vezes as mulheres vítimas desses homens também não se sentem vítimas, porque assim a elas foi ensinado. Violência contra a mulher é uma questão cultural e não intelectual. É passada de geração para geração a errônea mentalidade da superioridade feminina em detrimento da inferioridade. Superioridade masculina em detrimento da inferioridade feminina. Então nós temos que romper esse ciclo de violência. Igualdade entre homens e mulheres começa dentro das nossas casas. Quando deveríamos dar e ainda não damos para nossos filhos e filhas os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas oportunidades e a mesma responsabilidade. A cultura de paz e igualdade entre homens e mulheres começa dentro das nossas casas. A igualdade começa lá. Porque respeito, fraternidade, solidariedade, amor ao próximo, a gente aprende em casa. E a responsabilidade de criação de filho e filha é de mãe e pai, e não de professor e professora. Tudo começa dentro das nossas casas. E a partir das nossas casas, quando demos para nossos filhos e filhas mesmos direitos, mesmos deveres, mesmas oportunidades e a mesma responsabilidade, é que haverá uma mudança de mentalidade e a consequente mudança de comportamento. Quando houver a igualdade, nós veremos a diminuição urbana diminuir, porque veremos a violência urbana diminuir, porque a violência urbana é fruto da violência doméstica familiar, e teremos um mundo mais justo e mais igualitário. Então, tudo começa dentro das nossas casas. Então, nós temos que, sim, que proteger essa mulher, mas também temos que nos preocupar com os agressores, para que eles não voltem a cometer o mesmo erro, ou na família que ele vai retornar, ou romper esse relacionamento e terá outras famílias, ele não pode tornar a repetir a questão da violência doméstica familiar. Promovendo capacitações frequentes, olha que capacitação, eu estou falando desde o início da minha fala, para a atuação dos envolvidos na captação e resolução do problema, sendo um modelo de atendimento, ampliando e implantando serviços, otimizando tempo, recursos humanos e materiais. Quando você é capacitado, quando você tem firmeza no que você vai fazer, você dá celeridade, porque as coisas começam a fluir com muito mais naturalidade e rapidez.
Aspectos éticos. Toda equipe deve pautar-se pela ética, preservando o sigilo e garantir a segurança das informações. Estou tornando a enfatizar o que nós já falamos logo no início. O profissional deve desenvolver uma atitude compreensiva, evitando o julgamento e a crítica. Deve também respeitar o tempo e a decisão da atendida. Cada profissional da equipe cumpre um papel específico no atendimento. No entanto, toda equipe deve estar sensibilizada para as questões da violência e estar capacitada para acolher e dar suporte às suas demandas. Garantir a necessária privacidade durante o atendimento, estabelecendo um ambiente ético de confiança e respeito. Pela repetição, a gente aprende. Destaca-se a importância de um atendimento mais sensível e acolhedor por parte dos servidores da saúde para detectar questões de violência doméstica nos pacientes. É importante prestar atenção no que as pacientes contam e demonstram. Aqui eu trouxe rapidamente a questão das legislações sobre vigilância de violências e acidentes, entre elas a notificação compulsória. Eu vou só falar o nome das portarias, se vocês tiverem interesse em questionar e procurar. Portaria 104, de 25 de janeiro de 2011. Ela define as terminologias adequadas à legislação nacional, conforme disposto no Regulamento Sanitário Internacional de 2005. Violência doméstica e sexual e outras violências integra a lista de notificação compulsória. Estabelece a obrigação de notificar a todos os profissionais de saúde no exercício da profissão. Através da notificação compulsória da violência doméstica e familiar, é importante que os órgãos que estejam envolvidos nessa temática tenham conhecimento do que está acontecendo na área de saúde. A notificação compulsória, ela é importantíssima para o Ministério da Saúde para a questão de estatística, mas ela também é importantíssima para onde houver organismo municipal ou estadual de política para as mulheres. Não havendo, para o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher ou o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Mas o municipal é importantíssimo porque ele está no município, ele está naquela cidade. E o papel do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é sugerir políticas públicas para as mulheres. E nós não temos condições de sugerir ao Executivo Municipal políticas públicas que nós não temos conhecimento do que está acontecendo, principalmente na área da saúde. Que, no meu entendimento, deveria ser o primeiro lugar onde uma mulher vítima de violência teria que ser atendida, para depois ser encaminhada para a delegacia de polícia. Isso é o meu entendimento. Mas mesmo que seja o inverso, é o que é, né? Nós temos que saber o que está acontecendo. Então, a notificação compulsória é fundamental, importante para o Ministério da Saúde, mas também é importante que a gente, onde não tenha um organismo municipal de política para as mulheres, eu creio que em 2020 teremos a Secretaria de Política para as Mulheres em Cuiabá. Tendo a secretaria, ou não tendo, nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que pode receber uma COP e pode, sim, poder elaborar e sugerir políticas públicas para o segmento das mulheres. A outra legislação é a Portaria 104, é a mesma portaria, só continuando a terminologia. Inclui violência doméstica, sexual e outras violências na lista da notificação compulsória. A mesma portaria 104, de 25 de janeiro de 2005. A portaria 1271, de 6 de junho de 2014, ela também revoga a portaria 104 e estabelece notificação imediata, em menos de 24 horas, para violência sexual e tentativa de homicídio, em âmbito municipal. Infelizmente, o índice de homicídio ele está aumentando assustadoramente.
Também é estudo estatístico que a mulher vítima de violência doméstica familiar, o índice de suicídio para essas mulheres é 2 vezes maior do que as mulheres não vítimas. Então, nós temos que ter este cuidado, nós temos que ter essa sensibilização e nós temos que ter esse novo olhar. Fluxo no atendimento a notificações de violência. Violência sexual, como proceder? Acompanhamento pela unidade de saúde, incluindo rede de atenção psicossocial, prevenção da STI/AIDS, profilaxia para hepatite B, anticoncepção de emergência, atentar para os casos até 24 horas, atendimento de emergência e urgência para a pessoa que sofreu violência sexual. Aqui em Mato Grosso, o hospital de referência é o Hospital Júlio Miller, né? Referência para vítimas de violência sexual. A realização da notificação compulsória é um processo fundamental para tentar diminuir os índices de violência doméstica familiar e também os números de feminicídio, visto que, uma vez investigado o caso, pode-se reprimir o agressor. Somente podemos ter políticas públicas para diminuir os índices de violência doméstica e também para diminuir o número de feminicídio se nós tivermos conhecimento. Se não tivermos conhecimento, um organismo de políticas para as mulheres, seja uma secretaria municipal ou estadual, seja um núcleo estadual ou municipal, seja uma coordenadoria, não tendo, nós temos os conselhos de direitos em cada município. Em Mato Grosso, até meados do ano que vem, nós pretendemos estar os conselhos municipais dos direitos para as mulheres nos 141 municípios. Que o serviço de saúde encaminhe para esses serviços, não tendo que encaminhe para o Ministério Público, para que a gente possa, sim, ter condições de elaborar e executar políticas públicas, fiscalizar e exigir políticas públicas, que a gente possa também punir o agressor. No serviço de saúde, a mulher que sofre violência necessita de acolhimento e compreensão por parte dos profissionais que a recebem. Porém, o que encontra muitas vezes é desconhecimento e até preconceito, o que configura-se como revitimização. Gente, povo brasileiro, homens e mulheres, somos resultado de uma educação machista e patriarcal. Ainda temos esse resquício muito forte. Existem mulheres machistas como existem homens machistas. E muitas vezes, isso em todas as áreas. E muitas vezes as mulheres chegam numa delegacia de polícia para fazer um boletim de ocorrência e a pessoa que não está preparada, não está capacitada, que é a pessoa errada no lugar errado, ela fala assim: a senhora tem certeza que é isso que a senhora quer fazer? A senhora já pensou bem no que a senhora quer fazer? Seu marido vai preso. A senhora vai ver como? O que a senhora vai fazer? Como é que a senhora vai viver? Infelizmente, nós mulheres ainda carregamos nas nossas costas a maior parte da responsabilidade de criar filhos e filhas, quando a responsabilidade da criação de filhos e filhas é do marido e da mulher, mas ainda fica para nós essa responsabilidade. E se nós temos meninos extremamente machistas, eles aprenderam aonde? Com quem? Não se esqueçam, é dentro das nossas casas que começa a mudança de mentalidade e a consequente mudança de comportamento. Então, não é incomum chegar num hospital, numa UPA, num posto de saúde, numa delegacia, e encontrarmos homens e mulheres machistas e preconceituosos. Não é incomum. Por isso é tão importante pessoas certas nos lugares certos e capacitadas para que possam realmente oferecer um serviço de qualidade.
A notificação compulsória em caso de violência contra a mulher deve ser tratada com o máximo sigilo, para que não seja conhecida a identidade da vítima. Sigilo, respeito, confiança são palavras-chave para quem trabalha com mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Se compreendemos que a violência doméstica é um problema social, teremos clara consciência de que precisamos agir para proteger. Violência contra a mulher é um problema meu, é um problema seu, é um problema nosso. É um problema da sociedade civil organizada que deve se unir com o poder público. O poder público sozinho não chega a lugar nenhum. Aliás, ninguém sozinho chega a lugar nenhum. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos trabalhar em rede para atender e enfrentarmos a violência doméstica e familiar. Abraço solidário e acolhimento solidário. Se está na lei, é para valer. Pela implementação da Lei Maria da Penha, pelo acesso à justiça, pelos direitos humanos das mulheres. Toda mulher tem o direito de viver sem violência. E homens e mulheres têm o direito de ser felizes. Eu não estou aqui dizendo que todas as mulheres são vítimas de violência, muito menos dizendo que todos os homens são agressores. Agora, mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, hoje, elas têm uma lei que as protege, que as acolhe, e, se precisarem, elas sabem aonde podem lançar mão. Se existe uma mulher vítima de violência, é porque nós temos um agressor ou uma agressora. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas e conscientizadas. Violência gera violência e não leva a lugar nenhum. E a extrema e urgente necessidade da gente mudar a mentalidade para que haja a consequente mudança de comportamento. Maria da Penha Maia Fernandes, a mulher que fez da sua tragédia pessoal uma bandeira de luta para todas as mulheres deste país. E que eu tenho a honra e alegria e orgulho de ter sua amizade e sua confiança. Maria da Penha é uma mulher paraplégica, com 74 anos de idade, que viaja Brasil e mundo afora, contando sua história. Sobrevivi e posso contar. Encorajando as mulheres a não se calarem. Dizendo para as mulheres, denuncie, busquem ajuda, rompam o ciclo da violência. É difícil, muito difícil, mas não é impossível. Hoje, em briga de marido e mulher, nós somos a colher. Porque nós temos a Lei 11.340, a conhecida Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha constitui um marco inigualável na luta por igualdade de gênero, assinalando o início de uma nova fase na vida de todas as mulheres, significando respeito aos direitos humanos, o resgate da dignidade, cidadania e autoestima. A mulher vítima de violência doméstica familiar não tem autoestima, não tem amor próprio. E foi tirado dela, foi minado. A autoestima foi minada quando ela começou, de no mínimo 10 anos, ser vítima de violência psicológica e violência moral. E a Lei Maria da Penha traz a ela essa esperança de ter a sua autoestima, sua dignidade e sua vida de volta. E nós podemos, sim, ser multiplicadores e multiplicadoras dessa nova realidade. Podemos, sim, através da informação e do conhecimento sobre o que é violência contra a mulher, sobre o que é entendermos a Lei Maria da Penha, poderemos, sim, ajudar muitas mulheres que estejam sendo vítimas de violência doméstica familiar, muitas famílias onde tenham a violência instalada. Nós podemos e devemos marcarmos as novas gerações através da sementinha que hoje estamos plantando. Ui, coisa linda, sou eu. Meu e-mail, anemiriasotero@gmail.com.
Meu telefone, que é o WhatsApp, 65-99643-2244. Facebook, vocês podem conhecer mais do meu trabalho, Ana Emília Brasil, e o meu Instagram, Ana Emília Sotero. Vou tomar uma água, 5 minutinhos, volto e estou à disposição para as perguntas e questionamentos. Muito obrigada.